Hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas maiores conquistas financeiras trabalhando do Brasil para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que já te bateu uma curiosidade de saber aí o que eu já comprei, o que eu já fiz com esse dinheiro, mesmo porque se você não sabe nada da minha história, eu vim de uma crise muito grande financeira do Brasil. Eu moro no Brasil, né? Trabalho remotamente para os Estados Unidos há 4 anos. Prazer, eu me chamo Juliana Pupin. Se você ainda não conhece nada da minha história, você vai conhecer dela um pouquinho mais hoje. Bom, então eu vinha de uma crise financeira no Brasil, tinha desistido de ser arquiteta, abri uma agência de intercâmbio e viagem com meus irmãos, quebramos por causa da pandemia e eu já sem perspectiva nenhuma, ninguém tinha emprego, eu estava topando tudo, até fazer faxina. Sabe quando você topa tudo? Eu tenho 2 filhas, então a responsabilidade financeira para mim era muito grande. Consegui um emprego para voltar para a arquitetura trabalhando do Brasil para os Estados Unidos 100% remotamente. E trabalho desde então, isso já tem 4 anos. E eu nunca falei sobre as minhas conquistas financeiras aqui, porque eu não sou uma pessoa ligada a dinheiro no sentido de consumo. Mas é claro que num determinado momento, quando você passa por uma crise e você ganha ali uma grana, uma bolada logo de uma vez, que para mim era surreal, né? Eu nunca tinha ganhado assim no Brasil. Eu tive ali as minhas primeiras aquisições e eu vou contar mais sobre elas aqui hoje. Por quê? Porque recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e uma seguidora me falou isso. Ju, eu gostaria muito de saber quais foram as suas conquistas financeiras, não pela questão de ficar tirando onda e nem nada disso, mas é para inspirar a gente a saber o que mudou na sua vida, o seu antes e o depois, né? O que isso fez de transformação, como isso transformou a sua vida. Bom, então, fica comigo até o final, que ainda tem mais, tá? O melhor eu vou deixar para o final, é claro, que a maior de todas as transformações eu vou deixar para o final, então você vai ter que ficar aqui coladinho em mim, não tem jeito. Mas eu tenho certeza que você quer saber aí o que eu gastei, o que eu comprei, todo mundo quer saber disso, gente. Parece até fofoca de celebridade, mas não é, gente. Isso, na verdade, eu falo com muito orgulho. Por quê? Porque foram conquistas. É muito honroso para mim falar sobre isso. Assim, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre dinheiro. Não sou uma pessoa que fico falando abertamente quanto eu ganho, nada disso, porque eu não acho que é necessário. Mas porque fica parecendo que tá assim, nossa, tá se exibindo, né? Eu não gosto disso, porque o dinheiro não é tudo na nossa vida, né? Se a gente trabalha só pelo dinheiro, ele deixa de fazer sentido e uma hora a gente cai num vazio existencial absurdo. A gente tem que se sentir útil. E o dinheiro, para mim, é consequência disso. É claro que, como eu estava vindo de uma crise, o dinheiro do nada, né? Você começa a ganhar 20 mil reais do nada por mês, os seus olhos brilham, né? Aquilo ali muda a nossa realidade. Mudou completamente a realidade minha e da minha família, né? Porque eu tenho 2 filhas, marido, periquito, papagaio. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje e eu tenho certeza que vai te inspirar muito também. Bom, então se você não viu nada da minha história ainda, se você ainda não assistiu nada meu no YouTube, você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa, a primeiríssima coisa que eu fiz para celebrar essa grande conquista que foi para mim conseguir esse emprego do Brasil para os Estados Unidos e que eu ia ganhar tão bem, né? Que eu tava vindo assim de uma crise absurda, como eu falei, foi um jantar japonês com meu marido. Por quê? Porque para mim a comida japonesa tem gosto de vitória. Porque quando eu não tinha grana, quando eu tava passando muito perrengue, né? Assim, não vou dizer que eu passei fome, não vou exagerar, não é isso. Mas a gente chegou num momento que a gente tinha que sim fazer escolhas, sabe? A gente compra isso ou a gente compra aquilo, né? Então, comida japonesa era a última coisa. É uma comida cara. Então eu fiquei uns bons anos sem comer comida japonesa, porque eu olhava e falava, eu não vou gastar com isso. Eu não tinha nem coragem de falar isso com meu marido, tipo, ai, pô, estou com vontade de comer comida japonesa. Porque na minha cabeça eu pensava, gente, não tem como gastar 200 reais num jantar, né? Meu Deus, 200 reais, dependendo do que for, é até pouco pro jantar japonês. Você come ali, ainda mais eu que só gosto de salmão. Eu gosto só de sashimi, sushi, só das peças. Por mim, eu peço aquele combo só de salmão. Então, é a última coisa que eu faria e numa falta de grana, tipo, tá faltando grana, cara, corta esses supérfluos, né? Então a gente fica mais no básico. E eu tinha muita vontade de comer comida japonesa e foi a primeira coisa que eu fiz. Foi pagar com gosto, tipo, escolher o que eu queria, falar, deixa eu comer tudo o que eu quero, todas as minhas vontades de comida. Porque isso é uma coisa que, sabe, mexe muito com a gente, né? A gente ter vontade de comer uma coisa e não poder.
Então, comida japonesa foi a primeira coisa. Mas teve outros bens que eu fui adquirindo depois aos poucos, tá? Só lembrando que eu acho importante falar isso, assim. Eu não dou importância para os bens propriamente dito. Eu acho que as coisas elas têm que ter uma função para gente, ela tem que servir. Então, eu tento passar esses valores para as minhas filhas, essa questão desse relacionamento com a grana. E também tento levar uma vida muito mais de ter experiências do que de ter coisas. Então, eu sempre pensei assim, por exemplo, eu sempre tive um celular que era o suficiente para atender uma ligação e conversar no WhatsApp. Eu nunca me preocupei em ter um celular da moda, de ter o melhor iPhone, de ter isso, de ter aquilo. Quando eu comecei a trabalhar gravando aulas, vídeos para o YouTube, tive que começar a gravar aulas para o meu programa Seja Arquiteto na América, que é o meu treinamento, para arquitetos trabalharem nos Estados Unidos assim como eu comecei a sentir necessidade de ter um celular melhor. Por quê? Porque aquilo virou uma ferramenta de trabalho, eu tinha que me comunicar por ali, eu tinha que aparecer, eu tinha que gravar vídeos de qualidade, o áudio tinha que estar legal. Então, trocar o celular foi também uma das primeiras aquisições depois dessa questão da comida japonesa. Então, sim, aí eu fui e comprei um celular bem melhor. Eu comprei um iPhone, que era o top da época, né? Disso alguns anos atrás. Depois eu fui trocando de celular. Hoje eu tenho aí um 15 Pro Max. Mas assim, não que eu fico me exibindo, não é nada disso, porque hoje eu vejo realmente como uma ferramenta e que vai me trazer facilidades na edição dos vídeos, enfim. Eu preciso de capacidade ali dentro, eu preciso de uma série de coisas por benefício. Tanto que, se eu não trabalhasse com isso, se bobear, eu estava lá com o meu iPhone 7S de 4 anos atrás, sem problema nenhum. Eu nunca tive menor vergonha disso. Pelo contrário. E também tiveram outras coisas. Mas essas outras coisas que eu comprei, que a gente comprou, eu com meu marido, porque também acho legal falar isso, assim, a minha relação com meu marido financeira não é assim, é o meu dinheiro ou é o dinheiro dele. Nós temos o dinheiro da família. Então, indiferente de se um ganha mais, o outro ganha mais, o dinheiro, tudo que entra é dos dois. Então, a gente tem uma relação, assim, de controle financeiro e eu acho que é até uma maturidade de lidar com isso. Por quê? Porque senão isso pode virar um problema conjugal. Por quê? Porque o homem ele dá valor a determinadas coisas e a mulher dá valor a outras coisas. Talvez um homem seja capaz de dar R$ 2.000 em cada roda do carro, a mulher vai achar aquilo um absurdo. E a mulher vai dar R$ 2.000 numa bolsa maravilhosa e o homem vai achar um absurdo. Por quê? Porque são valores muito distintos, né? A mulher tem prioridades diferentes do homem. Então, a gente nunca lidou com dinheiro de forma separada. Então, tudo que entra é da família. Então, eu também nunca fui aquela pessoa consumista de sair comprando tudo que eu queria sem discutir a necessidade dentro da minha família. Então, o que as minhas filhas estão precisando, né? O que a casa está precisando? Não é só o que eu estou precisando. Então, o iPhone foi uma necessidade de trabalho, eu precisava realmente como uma ferramenta. E aí depois a gente começou a fazer algumas melhorias dentro de casa. Desde, assim, trocar uma cortina que estava com problema tem um tempão. Gente, olha só, casa de ferreiro, espeto de pau. Dependendo do que quebra dentro de casa, eu sei que a gente não pode deixar, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, de não deixar as coisas quebradas, não deixar estragar, não deixar ficar com aquilo velho dentro de casa. Só que quando você não tem grana, você fica, né? E a gente ficou assim por um bom tempo, sem poder trocar essas coisas, e a gente se virava com o que dava. Né? Se a cortina tá agarrando, você fica com a cortina agarrando daquele jeito até você poder trocar, até sobrar um dinheiro. Por quê? Porque dá para continuar com a cortina daquele jeito. Então a gente foi acertando várias coisas de dentro de casa que não eram prioridades quando a gente tinha pouca grana e passou a ser passou a trazer um conforto a mais. Desde ter a tranquilidade de, por exemplo, a gente mora numa cidade de praia, a gente mora na beira da praia. Então a maresia corrói muito tudo. Então, desde o espelho do meu banheiro, da suíte, que a maresia entra, pega o vento sul, a maresia entra direto e corrói as bordas do espelho. A gente estava com aquele espelho há 9 anos, com o espelho todo meio deteriorado. E dava para se ver naquele espelho. Mas, cara, quando você não tem grana, você não troca. Então, a cortina, isso, a reforma, uma pequena reforma no quarto das minhas filhas. A gente... Cara, mas assim, vou te falar, essas coisas pequenas, pra mim, eu não sou apegada a nada disso, foram questões que
A gente foi melhorando o conforto de dentro de casa. Mas de verdade, sabe uma coisa que mexeu muito comigo, que eu pude fazer? Eu não, né? Eu falo eu, porque eu tô contando isso para você agora, mas isso é sempre uma decisão da minha família, né? Minha e do meu marido junto. Foi trocar as minhas filhas de escola. Porque elas trabalhavam numa escola, era ok, era uma escola ok, mas que eu não estava satisfeita com a escola, eu não estava satisfeita com a dinâmica da escola, eu não estava satisfeita com o material didático da escola. E tem certas coisas que você também vai aguentando. Era uma escola ok, daria para elas continuarem lá se a gente não tivesse grana. Mas assim que a gente melhorou um pouquinho de vida, assim que eu consegui esse emprego nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, João, vamos mudar as meninas de escola. Eu faço questão, porque educação é a nossa base. Assim, eu nem sei se elas vão chegar a fazer faculdade, eu nem sei do futuro delas, porque muita coisa está mudando, né? Com a inteligência artificial, a forma de viver, a forma de trabalhar, tá tudo mudando muito. Então, eu não sei se elas vão chegar a fazer faculdade, mas ter essa base faz muita diferença, sabe? O convívio. Coisas bestas me incomodavam na escola, nessa outra escola, por exemplo, que é o música, o tipo de música que as crianças ouviam e chegar o palavreado das crianças. Claro que eu não tenho como limitar a influência 100% das minhas filhas, mas eu acredito plenamente que o meio vai ditar o futuro delas. Então, aonde elas vão crescer, vão ser os amigos não só de network, mas que vão influenciar os comportamentos delas, os gostos, desde o gosto musical até gosto de se vestir, a forma de se comportar, influencia em tudo. Então, essa outra escola que elas estavam até então, tinha muita criança assim. Eu não vou falar mal educada, porque eu acho que a base é muito mais, a raiz, sabe? O problema é muito mais profundo do que isso. Mas, assim, muita criança falando besteira, escrevendo coisa no banheiro. Na minha escola, quando eu era criança, também tinha umas besteiras escritas na porta do banheiro, mas era demais, tipo, cantando funk e muito baixo nível, né, nesse sentido, e aquilo estava me incomodando muito, porque estava passando a fazer parte do dia a dia. A minha filha pequena chegava em casa cantando cada música de funk que eu falava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, nunca mais repete isso. Porque ela não sabia muito bem o que significava, porque ela só tinha, né, 4 anos, mas ela estava repetindo aquilo que ela estava ouvindo, e para mim aquilo era muito ruim, porque eu já sabia, né? Enfim, eu já sei de toda a origem disso. Então eu falei, cara, isso não vai levar para um bom caminho. Era a primeira coisa que eu queria fazer, mudar elas de escola e a gente conseguiu. E a gente mudou elas de escola ainda com certo receio. Falou, meu Deus, a gente está dobrando o valor, porque é uma despesa fixa, né? Dentro da nossa casa, é uma despesa fixa. E eu falei, cara, a gente está dobrando o valor dessa despesa. Material escolar, tudo aumenta. A escola era mais longe, a gente teve que colocar no transporte escolar. Então, tudo isso a gente só pôde fazer porque eu estava ganhando melhor. E eu tenho certeza que lá na frente isso vai se refletir. Aliás, já está se refletindo, porque desde que elas mudaram de escola, elas foram para uma escola mais tradicional, que tem cultura cristã. Então, isso também vai de encontro com as minhas crenças e os meus valores. E é uma escola muito mais. Não vou dizer assim que. Eu acredito que controla um pouco mais essa questão mundana. Não que não vá ter crianças que falem palavrão, não que não vá ter isso, mas dentro da dinâmica da rotina da escola, influencia muito mais positivamente a educação delas do que se elas estivessem numa escola na anterior, por exemplo, que tinha funk tocando na hora do recreio. Então, isso é uma coisa muito ruim. E foi um mérito assim que a gente só conseguiu fazer isso por causa do meu trabalho nos Estados Unidos. E uma outra coisa que parece muito besta, assim, que a gente também queria muito colocar as meninas na natação, no balé, numa aula extra, sabe? Fazer essas coisas extras e antes a gente não podia por vários motivos. Não podia porque eu não tinha tempo de levar e não podia porque tudo custa grana. Se você coloca uma criança no judô, não é só o valor da mensalidade do judô, é o tempo que você está perdendo, né? Mas se dedicando para estar lá com aquela criança, com seu filho. É o valor do uniforme, é a apresentação de final de ano de balé que custa R$ 1.000, a roupinha de balé com sapatilha, com não sei o que é tudo novo. Enfim, são uma série de coisas que envolve quando a criança faz uma atividade extra. E eu sempre quis, porque eu sei que isso é muito importante, principalmente a natação.
Eu quase morri afogada quando eu era criança. Pulei na piscina e a minha mãe, meu tio teve que correr para me socorrer. Enfim, eu já estava me afogando e minha mãe estava grávida, não pôde pular na piscina. Então foi um trauma para mim e eu só fui aprender a nadar de verdade quando eu tinha 20 anos de idade já. Que aí, de fato, eu entrei na natação e fui fazer aula de natação para aprender. E aí eu faço hoje travessias no mar aberto, nado aí em média 2,5 km, mas eu já cheguei a nadar 7,5 km em mar aberto. Então, eu sei da importância que tem no desenvolvimento, na coordenação motora, na questão de sobrevivência, na respiração, em uma série de coisas. Então, eu queria muito, e a gente só pôde se dar a esse luxo, que eu nem acho luxo, mas quando você não tem o mínimo, isso é sim um luxo, de colocar elas na natação. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar lá do lado delas, acompanhando 2 dias na semana de manhã. Eu vou lá e fico do lado delas, sabe, participando e vendo ativamente o desenvolvimento delas. Para mim, isso assim, é uma conquista não só financeira, mas o trabalho remoto me permitiu. De estar do lado delas, de acompanhar muito mais o desenvolvimento, e principalmente quando elas ficam doentes. Porque quando elas estão em casa e eu posso ainda trabalhar um pouco ali do lado e eu consigo conciliar e acompanhar a recuperação delas, isso para mim, assim, não tem preço, tá? Não tem preço. Não é o 20 mil reais que eu ganho por mês, né? Que eu ganhava por mês quando eu trabalhava para os Estados Unidos, agora eu empreendo, então agora são outros 500. Agora eu tenho meus próprios clientes, eu tenho uma sócia, eu tenho uma outra empresa, então. Mas quando eu entrei para os Estados Unidos, eu trabalhava para uma empresa e não é esse salário, sabe, que faz a diferença. É eu ter a pequena liberdade de fazer, de estar do lado delas. Para mim, essa foi uma das maiores conquistas de quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, sem ter a menor dúvida disso. Bom, uma outra conquista muito boa é que tinha anos que a gente não tirava férias e a gente pôde começar a viajar um pouco mais com as meninas. Eu sempre viajei muito quando eu era solteira. Por quê? Porque eu trabalhava, eu não tinha compromisso, eu não tinha conta para pagar, eu morava com os meus pais, depois eu fui morar sozinha, porque eu queria ter, né, o meu espaço, a minha liberdade de pagar minhas próprias contas. E aí eu trabalhava, pegava um projeto, juntava aquela grana e viajava. Então, uma vez por ano, durante vários anos, eu escolhia um destino internacional, pegava a minha mochila e partia e ficava um mês rodando o mundo. E fiz isso por vários anos seguidos. E conheci vários países. Só que depois que você casa, a prioridade financeira muda, né? Óbvio, a gente começa a ter que pensar em outras coisas antes de pensar só na gente. Então, a última coisa que a gente fazia era viajar, porque passou a ser um luxo. E quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, que eu tive a minha primeira férias, eu falei, cara, vamos viajar. E aí, ainda dentro da nossa realidade ali, a gente fez uma primeira viagem junto, a gente foi para Natal, nas minhas primeiras férias, trabalhando para os Estados Unidos, a gente tirou, eu acho que foi perto de uns 10 dias, uns 10 dias, a gente conheceu vários lugares perto de Natal, a Pipa, a Praia da Pipa, Natal, e teve um outro lugar. Tipo, a gente fez tipo vários bate-voltas assim, e foi sensacional, foi uma sensação muito boa de conquista, de não financeira propriamente dita assim, estou pagando a viagem, mas de ter assim a primeira viagem de avião delas, delas estarem lá vivenciando uma coisa totalmente nova, provando comidas diferentes, porque eu já tive isso na minha vida antes. Então eu sei o valor, como é bom, como é enriquecedor, como deixa a gente culturalmente muito mais cabeça aberta quando você conhece outros lugares e outras culturas fora da nossa realidade. Então, eu sempre tive esse sonho de viajar com as meninas. E essa foi a primeira viagem. A gente foi para Natal, no Rio Grande do Norte. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Apesar dos perrengues chiques, várias coisas que a gente queria fazer, que você idealiza, né, de viajar com criança, que não rolou do jeito que a gente imaginava, mas ainda assim a viagem foi maravilhosa. E uma outra conquista é que a gente já estava há anos com o mesmo carro também, isso é uma conquista financeira, isso foi um presente que a gente se deu, eu e meu marido, que também foi porque foi o nosso carro, foi trocar de carro. A gente tinha um Ford Ka sedã. Eu não tinha problema nenhum com o carro. Eu não sou uma pessoa que tem que ficar, eu tenho que ter o melhor carro do ano. Tanto que a gente estava com esse Ford Ka já tinha 6 anos,
ou 8 anos, não sei. Tipo, o carro já tá. E para mim tava ótimo, ele nunca deu problema, ele era econômico, ele roda, faz o que eu preciso, resolvia tudo. E aí ele começou a dar. Ele deixou meu marido, do nada, ele deu uma pane mecânica, sei lá o que que aconteceu. Ele deixou meu marido no meio da ponte, da terceira ponte, que a gente mora em Vitória, no Espírito Santo, e deixou ele no meio da ponte. Ele ficou pé da vida. Ele falou: Cara, eu não tô acreditando. O carro do nada desligou. E ele falou: acho que tá chegando a hora de trocar de carro. E aí a gente pôde escolher um carro muito melhor. E hoje a gente tem um Jeep Compass. Assim, não vou falar que nossa, porque é um carro caro, não é isso, assim, mas sabe quando você sente que você precisa se dar um presente, que você, assim, pô, cara, tanto trabalho, tanto. Depois de 4 anos, isso foi agora, recentemente, que a gente trocou de carro, só para vocês terem ideia. Depois de 4 anos trabalhando para os Estados Unidos, eu falei, poxa. Agora a gente pode, vamos fazer isso e tal. Eu sei que vai ser. Não é que é um sacrifício, mas assim, pô, é uma grana que você coloca ali no carro. E não é uma coisa que a gente faz tantas viagens de carro a ponto de ter um super carro. É um carro para andar na cidade. Então eu falei, cara, mas poxa, vamos ter esse conforto. Agora a gente pode, a gente está tranquilo, a gente está estabilizado. E até então, antes de trabalhar para os Estados Unidos, a gente tinha muito medo de tomar esse tipo de decisão. Por quê? Porque não é trocar de carro, né? Não significa só trocar de carro, significa que o seguro vai ficar mais caro, que o IPVA vai ser muito mais caro, que o pneu, se tiver que trocar, vai ser muito mais caro, o consumo do combustível vai ser muito mais caro. Se bater o carro, a franquia é o dobro do valor. Então, são várias pequenas. É uma troca que você faz, mas não é trocar o carro, né? É tudo que vem junto com ele. E uma vez eu ouvi uma coisa muito engrandecedora, assim, que me abriu muita cabeça sobre essa questão de ter coisas, é que você só pode ter uma coisa cara, que seja não um supérfluo, mas que seja um a mais, fora da sua realidade, se você puder ter dois. Então, cara, não troque de carro para ter um super carro se você não pode bancar aquele carro. Porque de nada adianta você andar, não ter dinheiro para comer bem ou para se vestir legal e ter só um carrão. Ou ter um carrão e estar todo endividado e não conseguir bancar aquele carro. Enfim, então assim, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, agora é a hora. Agora a gente tem essa estabilidade. E até então, meu marido também é arquiteto, ele é fotógrafo profissional também. E imagina uma casa com dois arquitetos. Olha que coisa maravilhosa, né? Estabilidade zero. Ele também é autônomo, então agora a gente conquistou essa estabilidade quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, no sentido de ter tranquilidade. E aí a gente pôde tomar essas decisões um pouco mais, não vou dizer nem arriscadas, mas assim, porque a gente tem controle, mas é porque a gente estabilizou, porque até então a gente não tinha estabilidade financeira nenhuma, até antes de eu trabalhar para os Estados Unidos, né? A gente meio que vivia um mês preocupado com o mês seguinte, a gente não conseguia juntar dinheiro, a gente juntava, começava a fazer uma reserva técnica, uma reserva financeira nossa de dentro de casa, porque a gente sempre acreditou também que o ideal era ter 6 meses de reserva financeira para a gente poder investir em alguma coisa diferente. A gente nunca conseguia chegar nesses 6 meses de reserva. Por quê? Porque começava a juntar, tinha ali 3 meses, acontecia um imprevisto, o carro quebrava, a máquina de lavar quebrava, e, não sei, e aí tinha que gastar e gastar e gastar. A gente nunca conseguia ter esse colchão de reserva. Então, agora que a gente tem essa estabilidade que eu só consegui nos Estados Unidos, agora a gente pode se dar ao luxo de fazer escolhas um pouco mais que vão influenciar nas nossas despesas mensais, que são despesas fixas. A gente sempre separou muito isso, né? O que é despesa fixa e o que é despesa variável. E essa variável é o iFood, são coisas que você pode cortar. O fixo não, né? O fixo é o aluguel, é o condomínio, são essas contas do dia, escola, né? Plano de saúde, que a gente não abre mão. Enfim, e até isso, gente, até isso, assim, é uma coisa que me preocupava. O plano de saúde, ele está cada vez mais caro, todo ano tem reajuste, a inflação está alta. Então, a gente não podia nem ter um plano de saúde tão bom, a gente tinha ali o mínimo possível para poder conseguir se sustentar e ter um hospital de emergência se precisasse. E com criança isso é muito importante, porque a criança do nada passa mal, do nada tem uma febre, né, muito alta, você fica lá desesperado e ir para o pronto-socorro do SUS, ir para o PA, a fila é absurda. E de madrugada, então, você vai ficar lá 2 dias esperando para ser atendido. Pelo menos aqui na minha cidade. Então, essas coisas, o dinheiro serviu para isso, para mim. Para poder fazer escolhas mais sábias.
sabe? Para ter liberdade de escolha. Agora, antes que eu continue aqui, porque se deixar eu vou falar muitas coisas, porque são pequenas, grandes conquistas, né? A meu ver, eu quero que você comenta aqui qual seria a sua primeira aquisição, tipo, o que você vai comprar primeiro quando você começar a trabalhar para os Estados Unidos e que você ganhar o seu primeiro salário. Do nada, você conseguir, do nada não, você vai fazer a sua trajetória, você vai entrar dentro do programa Seja Arquiteto na América, do maior treinamento hoje de arquitetos e profissionais, designers de interiores que projetam para os Estados Unidos. Você vai entrar, você vai estudar tudo, eu vou te falar mais um pouco sobre ele, e aí você vai ganhar o seu primeiro salário. Então comenta aqui para mim, o que eu faço, o que eu faria, o que eu vou fazer, não é o que eu faria não, o que eu vou fazer com o meu primeiro salário. A Bia, por exemplo... Eu morri de rir com ela, gente. A Bia, ela entrou no programa Seja Arquiteto em agosto agora de 2024. Ela se formou em agosto, minto, ela se formou em agosto. Em setembro ela entrou no programa Seja Arquiteto na América. Em outubro ela já tinha 2 empregos. E antes, só para você ter ideia, ela ganhava R$ 800 por mês, tá? Ela mora em Porto Alegre, arquiteta. E aí se formou, cara, e a previsão era dela ganhar um salário mínimo quando se formasse. E ela ganhava R$ 800 na faculdade, fazendo estágio, e a previsão era de ganhar um salário mínimo. Então, quando ela ganhou o primeiro salário dela nos Estados Unidos, que ela conseguiu 2 empregos, então ela estava ganhando aí, agora se bobear, ela já até teve aumento, porque o dólar também aumentou, todo dia ela tem aumento. Ela começou ganhando aí mais ou menos R$ 15 mil. Então, quando ela ganhou o primeiro salário dela, ela falou assim, Ju, me segura, minha vontade de gastar tudo no cartão de crédito. Então, Bia, se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários, fala para mim o que foi a primeira coisa que você gastou com o seu salário quando você recebeu o seu primeiro salário nos Estados Unidos. E eu quero que você também comente o que você vai fazer com o seu primeiro salário dos Estados Unidos. Que primeira coisa que você quer comprar? Gastar tudo de roupa, vou gastar tudo com comida, eu vou viajar, eu vou trocar de carro, eu vou trocar de celular. O que você vai fazer? Fala aqui para mim. E eu falei para você que eu ia deixar o melhor para o final, né? Calma que o melhor ainda está por vir. Mas eu vou fazer uma outra coisa por você agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no link da descrição. Não, eu vou deixar na descrição um link para você clicar aqui e encontrar, baixar todos os sites de trabalho remoto, de arquitetura e design de interiores para você fazer projeto nos Estados Unidos. Clica aqui, tem um link aqui embaixo que eu vou deixar aqui descrito, para você baixar essa lista de sites remotos, para você também trabalhar na sua área nos Estados Unidos. E tem muita, muita oportunidade de trabalho. Tem tanta oportunidade de trabalho que tem aluno que não dá conta nem de fazer triagem, de tanta oportunidade que tem. E o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do programa Seja Arquiteto na América, porque eu tenho certeza que você quer prosperar. Eu tenho certeza que você quer essa vida. Não de comprar coisas, mas de ter estabilidade financeira, sabe? De parar de se preocupar com as contas do mês seguinte, sabe? Nossa, será que eu tenho que fazer esse projeto aqui? Será que vai fechar, não vai fechar? Será que eu vou ter conta? Será que eu vou ter dinheiro para pagar no mês que vem? O meu funcionário, o meu estagiário, o meu aluguel? Será que eu posso tirar férias? A gente não pode tirar férias. Por quê? Porque você nunca sabe se você vai ter dinheiro ou não. Você tem que ficar parcelando 1000 vezes no pacote na CVC para você conseguir fazer uma viagem, olhe lá. Então, assim, se você quer ter essa vida de tranquilidade, de estabilidade financeira, você precisa fazer projeto nos Estados Unidos. Todo arquiteto brasileiro, arquiteto e design de interiores, pode fazer projeto nos Estados Unidos, sem precisar validar diploma, sem precisar falar inglês fluente. Inclusive, agora dentro do programa Seja Arquiteto na América, a gente tem um professor de inglês para treinar os alunos para entrevista, conversação, para apresentar projeto, para treinar isso, para treinar conversação com o cliente. Você tem a oportunidade de ter essa aula ao vivo dentro do programa Seja Arquiteto na América. Então, você não tem mais desculpa, Ju, mas o meu inglês é básico. Você vai treinar e eu tenho certeza que você vai destravar a língua, porque inglês é muito mais sobre perder a vergonha, soltar a língua e sair falando, do que técnica propriamente dita. É claro que existem regras gramaticais, mas isso a gente pega. É muito mais importante para você trabalhar nos Estados Unidos a comunicação. Então, não se prenda assim, mas eu tenho que falar perfeitinho, corretinho, isso assim, assado. Não precisa, não precisa. Tem a Verônica, por exemplo, eu vou colocar aqui o que ela me falou essa semana, que ela acabou de conseguir 2 empregos. Aliás, assim, ela fez já um projeto, ela entrou no programa Seja Arquiteto na América tem um mês.
Um mês. Você sabe o que é isso, um mês? Tem um mês que ela entrou no final do ano de 2024 e ela já fez um trabalho de freelance para Atlanta, fez um projeto e agora já está indo para o segundo projeto para fazer no Reino Unido. Então ela não vai ganhar só em dólar, ela vai ganhar em libra, libra esterlina, que vale mais ainda do que o dólar. E sem falar inglês, sem falar inglês. Ah, Ju, mas como é que ela conseguiu isso? Chat GPT, Google, você digita, tem vários aplicativos, gente, que você treina, é treino. Ninguém sai falando assim de um dia para o outro. Não existe milagre, mas existe técnica ali para você aprender e pegar o jeito rápido. E aí agora você tem um professor de inglês dentro do programa Seja Arquiteto na América para treinar vocabulário específico de arquitetura. Então, assim, cara, acabou, não tem mais desculpa, porque dentro do programa você vai aprender projeto, você vai aprender a ter suas oportunidades, porque eu te ensino a pescar, eu não te dou o peixe. Outro dia, outra pessoa perguntou assim, Ju, mas você não dá a vaga? Tipo, você não traz as vagas? Sabe por quê que eu não fico colocando vaga o tempo inteiro? Primeiro, porque não tem como, é humanamente impossível ficar procurando vaga o tempo inteiro. Porque não é esse o meu trabalho. Primeiro, porque eu faço projeto nos Estados Unidos, então já tem um tempão que eu tenho que dedicar do meu dia, da minha semana, da minha rotina para os meus projetos. Segundo, eu tenho uma segunda empresa de educação, que é dos meus cursos, que eu também tenho que administrar e gerenciar e gravar aula, como eu estou gravando aqui para você esse vídeo. Então, é humanamente impossível eu ficar o tempo inteiro captando vaga para compartilhar. Mas, sim, quando elas aparecem, quando alguém me fala, eu compartilho lá dentro da comunidade. E outros alunos também, outros arquitetos compartilham vagas do LinkedIn, do Indeed, vários sites, tudo dentro da comunidade do programa Seja Arquiteto na América. Então, você vai aprender a descobrir como encontrar essas oportunidades, encontrar as vagas, aprender a empreender, se é essa a sua intenção. Ju, mas eu não quero entrar para uma empresa, eu quero ter meus próprios clientes. Também tem estratégia própria para você, tá? Tem estratégia específica para quem quer empreender. Você vai aprender a fazer seu resumê, o seu portfólio, vai ter aula específica de entrevista e vai aprender tudo de projeto. E ainda tem aula de inglês. Gente, olha só, por isso que o programa Seja Arquiteto na América é o maior programa de arquiteto, maior treinamento de arquitetos e design de interiores que querem projetar do Brasil para os Estados Unidos e ganhar em dólar. Gente, vocês estão vendo, né? Sabe uma coisa, assim, que eu deixei, lógico, que o melhor para o final. O que o dinheiro pôde me proporcionar? Eu preciso falar sobre isso, assim, não é o carro que eu troquei, não é o iPhone que eu troquei, não é a escola das minhas filhas, sim. Isso, sim, para mim, foi a maior conquista para mim, foi colocar minhas filhas na natação e trocar elas de escola para uma escola muito melhor. Mas, mais do que isso, você sabe o que o dinheiro me proporcionou? Uma coisa que eu não tinha no Brasil, que é a tranquilidade e a liberdade de escolha. Você sabe o que é liberdade? Eu ouço muita gente falando isso, só que eu só fui sentir na pele agora, né? Depois que eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, né? Que a liberdade de escolha, ela é muito mais sobre a liberdade de dizer não. Cara, hoje eu posso dizer não para o que eu não quero, para o que não me faz bem, para um chefe que é tóxico, eu não quero trabalhar com aquela pessoa, eu não preciso trabalhar com aquela pessoa. Eu posso trocar de emprego, eu posso não aceitar um cliente que sufoca. Sabe aquele cliente que te demanda o tempo inteiro? Ali naquela conversa, naquela primeira conversa que você tem com o cliente, você sabe disso. Você sabe se ele vai te sufocar, você sabe se é aquele cliente que é carente, sabe? Eu não quero isso mais para mim. Hoje, eu e a Amanda, que é a minha sócia de projeto, a gente escolhe os nossos clientes a dedo. Não é que, Ju, você tá snob. Não é isso. É que é um privilégio. Eu posso escolher os meus clientes. Por quê? Porque eu só quero trabalhar com quem pensa igual a mim, com quem tem o mesmo nível de consciência do que eu, que tem os mesmos valores. Eu não quero aquela pessoa que me suga o tempo inteiro, que tira todas as minhas energias, que acha que tudo que eu dou ainda é pouco. Tem muito cliente que é assim, que toma tudo de você e que no final ainda sai reclamando. Eu não quero esse tipo de cliente mais. Eu já aceitei demais isso na minha vida. E hoje eu só posso falar não para esse tipo de cliente porque eu tenho estabilidade financeira. Ter uma reserva financeira na minha família me dá essa tranquilidade de falar não. Eu não preciso aceitar um projeto só porque eu tenho que pagar uma conta no mês que vem. Isso para mim é libertador. Para mim não tem preço isso. É tão bom você falar não para uma coisa que te faz mal, sabe? Você
não aceitar aquela imposição, não aceitar ser maltratado, não aceito mais ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Eu não quero isso para mim todo dia mais. Eu tenho esse poder de escolha agora. Antes eu não tinha. Porque quando você não tem dinheiro, você aceita, você cala a boca e vai. É assim que funciona. E eu já fui assim por muito tempo, não tenho vergonha nenhuma de falar, gente. Precisava, eu ia. Eu trabalhava no outro município, que na verdade são 2 municípios daqui. Eu moro aliás, 2 municípios distantes do meu. Eu atravessava a cidade inteira para isso. E eu ficava horas e horas no trânsito para ir e horas para voltar. Eu chegava em casa tão exausta que eu não tinha a menor paciência com as minhas filhas. Gente, isso não é vida. Só que não é vida, por quê? Porque hoje eu posso escolher, porque se eu não tivesse escolha, eu ia estar aceitando aquela vida. E ela ia estar tudo bem, porque eu ia, cara, era aquilo que tinha. Quando é isso que você tem, quando você não tem escolha, você aceita, cala a boca e vai. Então, hoje, eu tenho esse privilégio, mas mais do que isso, eu construí isso, sabe? Outro dia alguém falou isso pra mim, falou assim, nossa, mas você tem muita sorte e tal. Cara, não é sorte, são pequenas decisões diárias. Sabe, todo dia eu tomo uma pequena decisão. Eu não faço só o que eu gosto, eu faço muita coisa, porque precisa ser feito. Sabe, eu tenho um trabalho operacional, tenho várias coisas de gerenciamento, coisas que, por mim, eu ficaria ali só criando projetos, só fazendo a concepção do projeto, que é a parte gostosa do projeto da arquitetura. Projeto executivo, cara, eu acho um saco, não é a minha praia. Eu sou da criação, eu gosto de viajar, eu gosto de ficar, criando coisas lúdicas, projetos e tal, fazendo ali a casa maravilhosa. Eu não gosto de sentar e ficar fazendo detalhamento de projeto, mas tem muita coisa que às vezes eu preciso sentar para detalhar. Então, a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz porque precisa. E a gente planta hoje e a gente colhe amanhã. A gente está vivendo um imediatismo muito grande, as pessoas querem tudo muito fácil, as pessoas querem tudo muito rápido. Mas hoje eu estou colhendo as decisões que eu tomei lá atrás, não foram hoje. As minhas decisões de hoje eu vou colher lá na frente. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Então, é muito importante saber disso. Sabe? Que nada é por acaso, que nada é sem querer, que nada vai cair no seu colo do nada. Ah, vão me oferecer emprego, Ju, mas como é que você consegue emprego nos Estados Unidos? Tem estratégia para isso. Dentro do programa Seja Arquiteto na América, mas para isso você precisa tomar uma decisão. Você vai tomar a decisão hoje e ela vai ter reflexo lá na frente. E eu vou te falar, nem é tão lá na frente, porque a Bia, a Verônica e vários outros arquitetos conseguiram emprego em menos de um mês. Então, assim, é muito rápido o tempo de resposta se você está determinado, se você está se dedicando, se você realmente quer aquilo. Em vez de ficar tentando 1000 coisas diferentes, você tentar uma só. Tenta ali, ó, até você conseguir. Foi isso que eu fiz. Eu tentei até eu conseguir. E quando eu consegui, hoje eu estou colhendo os frutos disso. Eu tenho sossego, eu tenho paz, eu tenho liberdade, eu tenho estabilidade financeira. Eu posso escolher uma escola melhor para as minhas filhas. Isso, para mim, não tem preço. Essa, para mim, é a maior conquista de todas que eu podia falar aqui para vocês hoje. De todas as questões pequenos bens, coisas que eu comprei, cara, para mim não tem valor quanto isso. A liberdade de escolha que eu adquiri, a liberdade de escolha, para mim, é a minha maior conquista. E eu tenho certeza que se você tomar uma decisão hoje, tudo que você precisa é tomar uma decisão hoje. Decida hoje e eu tenho certeza que você vai colher os frutos amanhã e muito em breve. Ainda mais com dólar na lua, né, gente? Vocês têm que aproveitar esse momento. Você tem que aproveitar porque 2025 vai ser um ano muito próspero. Copa do Mundo chegando nos Estados Unidos, o dólar na lua, gente, não tem como. Vai chover oportunidade de emprego. Eu tenho certeza que vai ter muito trabalho. Já está tendo. Mesmo agora que a gente está no inverno nos Estados Unidos. Então, se inscreve no programa de Arquiteto na América e eu te vejo lá. Grande beijo.